Galera, eu estou hoje aqui com Lilian Kochiyama. Lilian, muito obrigado por me receber. Eu fiquei muito feliz por você poder me receber e abrir a sua história aqui para a galera do Vale do São Francisco. Eu acho que isso vai ser algo muito bacana. Eu queria começar, Lilian, contando aqui para a galera um pouco da sua história. Desde eu li o livro, tá certo? E desde ali, quando você era pequena, quando surgiu esses insights de que você já iria ser uma mulher empreendedora, como vem sendo essa longa história até aqui, não somente do momento que você tomou a decisão quando pequena em começar a ter uma vida diferente, até hoje o Instituto Lilian Kochiyama como está e também os projetos que estão a vir para o futuro, né, Verdade. Lilian? Eu queria começar perguntando um pouco dessa sua história, um pouco do que está no livro ali também, poder trazer aqui para a galera falado, né? Sim, deve, não ouve o que eu falo. Então, esse é o livro bom, é o livro que você. Porque isso é muito de empreendedor também, proposto que se completa, né? Esse complexo. Proposto que se Rafael Lilian, mesmo diante de tantos desafios ali na infância, sempre foi uma criança diferente. Uma criança que automaticamente, por si, já se estimulava, se autoestimulava. Então, eu queria mais. Eu queria mais, buscava me relacionar com as melhores pessoas, para que eu pudesse aprender. Tinha muitos amigos que eram bem mais velhos do que eu, e com eles eu aprendia. Tive Ah, desafios, sim, lá na minha infância, observando ali o relacionamento entre os meus pais, mas eu honro a vida deles hoje. Então, o meu desejo lá enquanto criança era ser melhor, era alcançar os meus sonhos, minhas metas, meus objetivos e poder ajudar. Eu sempre gostei muito de servir, sempre gostei de contribuir com a vida das pessoas. Então, eu queria, de fato, contribuir com a vida da minha família ali, os meus pais, os meus irmãos, que é uma família de 8 filhos, meus pais tiveram 8 filhos, e eu pensava assim, eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor. E estudei muito, trabalhei muito, comecei a trabalhar aos 11 anos, e sempre dedicada ao trabalho, sempre dedicada aos estudos, e não medi esforços para ser melhor e para fazer melhor. Então eu me cobrava, não precisava que os meus pais pudessem vir a me cobrar, ou qualquer pessoa, eu já tinha isso em mim, eu quero ser melhor, é o meu dever. de onde foi que surgiu a decisão de começar a trabalhar aos 11 anos? Então, eu andava com muitas pessoas com padrão de vida melhor do que o Aham. meu. Eu tinha amigas que tinham um padrão de vida melhor, então eu olhava para elas e dizia assim: eu quero ter o que elas têm. Como os meus pais não podiam me dar, eu disse assim: eu posso buscar, eu vou trabalhar para eu ter. Porque lá eram 8 filhos e não daria para eu ter o que elas tinham, mas em nenhum momento eu invejava o que elas tinham. Eu admirava elas e dizia assim: um dia eu vou ter também Que legal. e eu vou buscar a ter. Aham. Então, eu gostava de estar com elas, eu aprendia com elas, os ambientes que elas me proporcionavam estar eram ambientes bons, ambientes que me estimulavam a querer ter algo a mais. Então, eu olhava para aquilo e afirmava na minha mente: eu vou ter, eu vou poder ter. Então, eu trabalhava, eu estudava, eu me dedicava, eu podia comprar aquilo que eu gostaria para me vestir. Eu podia estar em alguns ambientes proporcionados pelo meu próprio salário. Então, foi assim a minha jornada. Muita visualização, muita mentalização. E o que eu tinha em casa, estímulo. Minha mãe me estimulava e dizia: vai, você consegue, vai, você é capaz, eu estou do seu lado, conte comigo. Então, minha mãe, eu digo que ela é uma grande fonte assim, de inspiração e de estímulo. Meu pai era o orientador, o que dizia o caminho certo e errado, e minha mãe era estimuladora. Muitas coisas que meu pai não não dizia para fazer, mas minha mãe dizia: faça porque vai ser bom para você. Então eu tive isso, né, do estímulo da minha mãe para que eu pudesse de fato buscar. E esse buscar, eu estou com 42 anos, eu vou chegar até o hoje. E tenho 3 filhos, tenho um marido maravilhoso, um marido incrível, um marido apoiador. E eu sei que o que eu conquistei hoje, muita coisa que está por vir, veio da minha base. Que forte, né? Veio da minha Esse base. empoderamento também vindo de uma família, né? Do que eu ouvi, do que eu vi no convívio dos meus pais, da dificuldade do convívio deles, a dor que eu
presenciei enquanto criança, as feridas que eu obtive enquanto criança, essas dores me motivaram. Essas dores me fizeram dizer assim, essa dor, você tem ela, mas você não vai se apegar a ela, Lília. Você tem que fazer diferente. Você tem que fazer melhor. Então, hoje, o que eu ensino para as pessoas, nos meus pacientes, enquanto psicanalista hoje, trabalho como mentora de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu olho para as pessoas, inclusive também nas palestras, nos treinamentos, e digo: você pode muito mais do que você tem feito. E até hoje eu falo isso todos os dias para mim: Lília, você pode muito mais do que você tem feito. Então, lá, Lília, trabalhando, dedicada aos estudos, e eu buscava sempre ser melhor e dar o meu melhor. Eu sei que algumas vezes eu falhei, mas eu não me automutilava pelas falhas. Eu aprendia com essas falhas. E até hoje eu aprendo com as minhas falhas. E poder olhar para o meu passado e olhar para o meu hoje, eu digo assim: nossa, Lília, que história. Quantas coisas você passou. E você ainda passa, mas você está aí, firme, forte, porque você tem um propósito. E a gente vai chegar nesse propósito. Vamos. Mas lá, Rafael, falando dessa infância, eu transformei todas as minhas dores em mola propulsora para o meu crescimento. Então, Isso muito nova, né? muito novo. Porque isso é muito de empreendedor também, mas geralmente não tão novo. Eu queria saber de onde veio esse inconformismo. É algo legal, porque você já falou que já tem uma mentalidade diferenciada quando não sentia inveja, sim admiração e queria ter aquilo com o seu próprio trabalho. Mas raramente a gente vê isso, né? Muito cedo. O que é que te incomodou, que te fez tomar essa decisão de, poxa, agora é comigo? Isso é importante, acho, a gente passar, né? Sim. Eu recordo de uma cena que eu queria muito ir para o carnaval, por exemplo, vestir um Aham. abadá de um bloco. E eu não podia, porque eu não tinha como ir. E uma tia querida, né, ela comprou os abadá para os filhos, não sei, não lembro se os filhos, ela que comprou, se os filhos compraram, mas ela me via ali querendo estar naquele cenário. Então ela disse: não, eu vou ajeitar aqui para você. Acabava cortando aqueles abadás que eram longos, eu não sei como chama, que parecia um vestido, Eu não lembro, não. mortalha, não Não sei, lembro, era um não. nome assim. E aí ela recortou. E daquela parte eu fiz um abadá para mim. Ela Ah, recortou e disse: faz aí, bora, faz uma sainha, uma blusinha e tal. Então eu não entrava no bloco, porque eu não tinha comprado o abadá, mas eu tinha uma parte do abadá, eu estava vestida para o carnaval. entendi. E aquilo me incomodou, de dizer assim: poxa, eu não tenho condição de comprar um abadá, eu não tenho condição de estar ali naquele bloco, porque eu não posso estar, porque eu não tenho condição de estar. Então ali foi onde a chave virou. E eu disse assim: eu posso. Eu vou poder fazer isso. Eu não posso hoje, mas um dia eu vou poder. E ali foi onde me incomodou. Sabe, uma dor, um incômodo de dizer assim: isso eu posso muito mais. E se meus pais não podem me levar para participar de um bloco de carnaval, eu vou dar um jeito. E foi quando eu comecei de fato a me empenhar no meu profissional. Então, com 18, 19 anos, eu já era gerente de loja. Então, eu já cuidava de uma loja. Então, foi muita dor de dizer assim: por que eu não posso? Por que as pessoas podem e eu não posso? Por que eu não posso ter isso? Por que eu não posso estar no carnaval? Eu quero estar, mas em nenhum momento eu exigia que os meus pais me dessem. Em nenhum momento eu apertava eles para me dar aquilo que eu queria. Não, eu apenas entendia, mas aquilo me incomodou. Não poder participar de algumas coisas porque eu não tinha condição de estar ali. Então foi ali que a chave, dizer: eu vou buscar. Se meus pais não podem, eu vou buscar. E comecei a trabalhar. Então eu trabalhava, estudava, trabalhava, estudava, trabalhava, estudava, estudava, estudava. Então, por exemplo, entrava numa empresa, em determinada função, passava 6 meses, eu já estava numa função melhor. Eu já estava com salário melhor, porque eu me dedicava naquilo que eu fazia. Eu buscava muito conhecimento. Então, foi assim a minha jornada. E trabalhei, estudei, fiz faculdade, estudei na FACAP, né?
realmente estudei em um curso que hoje contribui muito com a minha jornada. Eu sou graduada em secretariado executivo, bilíngue. O inglês que eu aprendi lá eu trago até hoje, o espanhol que eu aprendi lá eu trago até hoje. Organizar eventos, a área de RH, a área de psicologia. Então, era um curso que a gente tinha muitas cadeiras interessantes que hoje contribuem muito com a minha jornada. E foi a partir de lá que eu entendi que o que Lília mais gosta é cuidar de pessoas. É Na faculdade desenvolver já. pessoas lá na faculdade. Aham. Mas aí depois eu vou contar como foi o virar de chave para eu poder chegar nessa atividade que eu faço hoje. Então, desde muito nova, Rafael, mesmo trabalhando para outras pessoas, eu empreendia. Eu vendia batom, eu vendia perfume, eu vendia uma outra coisa, eu sempre estava em movimento, empreendendo ali, de certa forma, para complementar a minha receita, né, a renda. E foi dando tudo certo, e foi tudo fluindo. As pessoas que eu atraí foram pessoas maravilhosas. O conforto é isso, porque tem algumas pessoas que vivem no automático e não percebem que estão se fazendo de vítima na própria vida. E isso aí você já era seu, ou teve algum momento que foi um ponto de ruptura, alguma coisa que você leu, alguma coisa que você viu na TV que você pensou, eu não vou ser vítima, eu vou ser protagonista? Porque isso aí já era desde nova, muito nova, né? Você já tinha essa mentalidade em você, ou você teve algum momento que você entendeu que isso era o que tinha que ser assim? Então, esse fato de eu querer buscar crescer financeiramente, a transformar as dores, né, em de Aham. fato sucesso, eu acredito que ali já tantas coisas que me aconteceram, porque eu poderia ficar o dia inteiro. Foram muitas cenas que eu passei que dizia eu não merecia passar por isso. Eu tive feridas da humilhação, muita humilhação. Eu fui humilhada desde sempre, por não ter a classe social, por não ter a condição financeira, por não ter um posicionamento em determinadas situações. Então, eu tinha 6 irmãos, então eu era muito protegida. E lá em casa são 6 homens e 2 mulheres. Então, eu e minha irmã, nós somos muito protegidas. Aham. Mas quando eu digo humilhação, é humilhação no contexto do que me acontecia. Então, essa foi uma ferida muito forte. A outra ferida é a ferida da injustiça. Eu fui muitas vezes injustiçada em algumas situações, sabe? Algumas vivências. E, além disso, eu tive a ferida do julgamento. Eu também fui julgada. Eu também sofri bullying na escola. Sofri muito bullying. E não vindo dos meus colegas, mas vindo de professores. Caramba, mais Vindo pesado de ainda, né? professores, porque eu precisava trabalhar e às vezes eu dizia, professor, hoje eu não vou conseguir apresentar o trabalho, eu não vou conseguir fazer esse trabalho, ver uma prova, ver alguma coisa, porque eu preciso trabalhar. E eu vi coisas horríveis de alguns professores De quem você deveria que estar sendo deveria protegida, estar, né? sim, e hoje eu ensino isso, eu digo, independente do que você pode estar ouvindo das pessoas, dos seus pais, dos seus parentes, ou até mesmo dos professores, independente, pega tudo isso e guarda para você, mas não traz para o seu coração. Só guarda e diz assim, tudo que falaram, tudo que você viu, ouviu e sentiu, você escolhe. Ou você transforma essa dor em sucesso, ou você transforma essa dor em fracasso. Então, eu escolhi ser vitoriosa. Eu escolhi transformar todas essas feridas, todas essas dores, em sucesso. Transformar isso em crescimento. Tipo assim, vocês estão me julgando? Vocês estão falando isso? Isso aí foi tudo mola propulsora para o meu crescimento. Eu vou mostrar, não por vocês, mas por mim que eu consigo. Eu consigo. Incrível, né? Por tudo Poder isso. ressignificar algo que poderia ser algo pesado e te botar para baixo e transformar aquele em um degrau a mais para o seu sucesso. Então eu entendi que não adiantava ser vítima, não adiantava chorar para mamãe e papai, não adiantava chorar e me sentir fracassada e achar que ninguém me ama. Não, porque eu entendi que aquilo, eu tinha que passar por isso, para que eu pudesse usar isso como mola. E eu era uma criança ainda, uma jovem, mas uma jovem cheia de sonhos. Então, os meus sonhos eram o meu foco. Os meus sonhos, eu olhava para os meus sonhos e dizia, é isso que eu quero. E como é que veio o sonho? Porque tem gente que não sonha, tem gente que não tem Ah, meta, não tem objetivo. É porque o ambiente que eu vivia, tinham pessoas no poder aquisitivo, em uma situação muito melhor do que eu, tinham pessoas que estavam conseguindo seus resultados, então eu olhava para elas e elas me inspiravam.
Eu quero chegar lá. E não adiantava outras pessoas me fazer por mim. Quem tinha que fazer era eu mesma. Então, o que foi que eu fiz? Eu vou fazer. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Inclusive, eu sou uma das mais novas. Depois de mim, tenho mais 2 irmãos, Rafael. E eu fui a primeira a fazer uma graduação. Eu fui a primeira a fazer uma graduação. E eu sei que o esforço que eu tive, a dedicação, a determinação em transformar essas dores em mola e ter foco para onde eu queria chegar, eu estimulei os meus irmãos. Eu estimulei o meu irmão mais velho a fazer a faculdade. Eu estimulei o meu irmão um pouco mais novo que eu a buscar fazer a faculdade. Eu tenho certeza que ele se inspirou e ainda se inspira em mim. Ele fez concurso, passou em vários concursos. Então, eu saí estimulando, eu comecei a empreender, estimulei outros irmãos a empreender. Então, é sobre isso. É sobre a gente entender que o seu resultado, a você que está me ouvindo aqui, o seu resultado vai fazer com que as pessoas acreditem em você. Então, a minha família sempre acreditou em mim, porque eu não mostrava falando, eu não mostrava gritando, eu não mostrava exigindo dos meus pais o que eles deveriam me dar. Eu mostrava na luta. Eu mostrava no meu empenho, no resultado, no né? meu resultado. Eu mostrava em eu com boas notas na escola, eu mostrava o meu esforço diário em acordar mais cedo e dormir mais tarde, de ter só as madrugadas para poder fazer trabalho da faculdade, porque durante o dia eu estava trabalhando. Eu mostrei, conversando com os professores, dizendo, me ajuda, porque eu tenho um dia de trabalho. Se você puder contribuir comigo, eu vou conseguir lhe dar o resultado. Então, foi assim. Foi assim, transformando cada dor, cada desafio em mola para me jogar para cima. O que é que a mola faz? Nos joga para cima. Então, eu olhava e dizia, é comigo, não é com as pessoas. É sobre mim, não é sobre as pessoas. Então, eu entendi isso muito cedo. Através de todas as dores que eu vivi, tudo eu entendi que não era sobre elas e era sobre mim. Então, quem tinha que fazer a diferença era eu. E quem me estimulou nisso, né? O apoio dos meus pais, o apoio dos meus irmãos, mas principalmente a minha mãe. Eu queria dar orgulho para ela, porque eu vi o quanto que ela se esforçava para aqueles filhos, o quanto que ela se esforçava para a família, o quanto que ela estava junto, o quanto que ela impulsionava. Então, minha mãe é uma grande inspiração para a minha vida. Que ótimo. E também foi, pelo que você me falou, foi a sua primeira mentora ali, Minha né? primeira mentora. Porque nem todo mundo, quando inicia essa vida, essa fase de querer tomar a frente, ser protagonista, querer empreender, tem esse apoio dos pais. Na verdade, não que seja algo negativo, muito mais para querer proteger, às vezes, do mundo, não deixa uma pessoa tomar essa frente de empreender, de fazer alguma coisa. E ela acreditou em você, não foi? Ela deixou ir. Muito, muito. Ela acreditou muito. Meu pai, ele é extremamente protetor e ele chega a ser extremamente preocupado, por cuidado, por amor, né? Então, com 19 anos, a empresa que eu trabalhei, ela disse, Lina, você vai ter que ir para São Paulo e para o Rio Grande do Sul para você fazer uns cursos, para você melhorar a sua atuação dentro da empresa. Então, eu aceitei. Porque eu não tinha viajado de avião ainda. Eu tinha 19 anos. Então, a empresa me deu uma oportunidade de conhecer outros lugares e viajar sozinha. Então, eu fui sozinha, viajei de avião, andei no metrô, andei em trem em São Paulo, me desafiando, muito jovem, inclusive ouvindo cuidado, muita orientação do meu pai, você vai mesmo, você não deveria ir e tal. E minha mãe, vai dar tudo certo, meu irmão mais velho me orientando. E eu consegui. Eu consegui ir para São Paulo aos 19 anos, eu consegui ir para o Rio Grande do Sul, eu consegui andar de metrô, eu consegui andar de trem, eu consegui pegar voo sozinha, eu consegui me articular com as pessoas, eu consegui aprender naqueles cursos o que eu de fato deveria aprender para poder somar e trazer resultados para a empresa que eu trabalhava. Eu consegui. Então, se eu conseguir, você também consegue. Todos nós conseguimos. Incrível, né? É o poder do empoderamento, né? É forte. É forte. Você passou quanto tempo lá nessa fase? Em São Paulo, Rio Grande do Sul? Queria Eu saber um pouquinho acredito mais que como foram foi. uns 15 dias, e eu tenho muita história para contar. Já fazia parte dos seus sonhos? Essa questão de ter essa independência? Muito, muito. Era o que eu sempre imaginava. Eu disse, eu quero ter minha independência financeira, minha independência, minha liberdade, ir e vir sem ser condenada, sem ser julgada, e eu vou fazer acontecer. Então, E quando foi o momento que chegou esse ponto de ruptura na sua vida entre, poxa, tá legal até aqui, mas agora eu vejo que eu posso ir muito mais longe empreendendo? Que é essa Lília empreendedora, eu quero trazer isso aqui à tona de como foi que surgiu esse
esse momento eureka, esse momento chave. Muito incrível isso. Nós não devemos pular etapas na nossa vida. Eu vivi lindamente a minha infância, mas sempre com muitos sonhos. Eu vivi lindamente a minha adolescência, tendo muitos sonhos, mesmo trabalhando, mas eu vivi a minha adolescência. Eu vivi a minha fase de ser adulta também, de ter já muita responsabilidade desde cedo. A gente não pula etapas. Eu fiz a graduação, fiz especialização, eu não pulei etapas. E o empreender, onde é que veio o empreender? Eu empreendi ali de forma simples, vendendo algumas coisas, já desde muito cedo, para complementar a minha renda. Mas onde é que veio isso? Quando eu me casei. Foi? Eu convivi com meus sogros, meu marido, quando nós nos conhecemos, eu trabalhava nessa outra empresa que eu fui para São Paulo, no Rio Grande do Sul, a gente se conheceu, e aí ele disse, daqui a 6 meses eu vou para os Estados Unidos. Vocês se conheceram aqui em Petrolina? Conhecemos aqui em Petrolina, e ele disse, eu vou morar nos Estados Unidos um tempo. E eu disse, não tem problema, vá lá fazer seus cursos, vá morar, quando você voltar eu vou estar aqui te esperando. E aí ele fez algumas exigências. Vamos namorar? Então tá certo, você vai me esperar? Vou. Então eu gostaria que você fosse todo final de semana para casa dos meus pais. Porque eu vou me sentir mais seguro, vou saber que você está lá na companhia deles. E é bom que vocês se conhecem. Eu digo, fechado. Estarei lá todo final de semana. Então já saía da empresa que eu trabalhava ao sábado e eu já saía com a mochilinha e ia direto para a fazenda. Meus sogros, eles são produtores, empreendedores no agronegócio. E foram pessoas que me estimularam muito. Como é o nome da fazenda? Special Fruit. Special Fruit, um grande grupo aqui, né, no Vale do São Francisco. E foi quando esse contato com eles me veio despertar do empreender. O quanto que empreender era incrível. Então, eu vi a dinâmica deles, eu vi o dia a dia deles, eu participava ali das conversas. E no final de semana, meu esposo ligava, eu via ele conversando com a mãe sobre as coisas do negócio e tal. Então, eles foram uma grande inspiração, né? O meu avô, o pai do meu pai também era empreendedor, era comerciante. Então, já tem essa raiz, né? Essa história. Mas lá veio despertar. E aí foi quando o meu esposo ficou 1 ano e alguns meses nos Estados Unidos, ele não voltou aqui. Fiquei 1 ano e alguns meses, eu não lembro exatamente quantos meses, mas... Ele foi para passar 6 meses, passou mais de 1 ano. Passou mais de 1 ano. Eita, saudade. Saudade grande. E quando ele retornou, a gente decidiu noivar e conversamos, e ele disse assim, Lília, nós estamos precisando aqui na empresa de uma secretária executiva, e eu sei que é a sua formação. Antes de continuar, eu quero me aprofundar aqui. Foi em que ano? Antes que ele viajou para os Estados Unidos, essa primeira viagem? Foi em 2004. 2004. Então não tinha todo esse acesso à comunicação como a gente tem hoje. Naquela época era só celular, era só telefone. MSN. Então era muito mais batalhado para poder manter a comunicação ativa. MSN, né? Acho que era Orkut, né? Orkut. Então já era um amor muito forte ali, porque vocês se conheceram logo após, ele já viajou e passou 1 ano separado via MSN, continuou nutrindo esse relacionamento, você estava acompanhando ali seus sogros. Deve ter sido uma fase bem desafiadora, né? Foi muito desafiadora, mas foi muito importante para ele, muito importante para mim, para o amadurecimento, né? Nosso, o amadurecimento do casal, e foi momentos incríveis que a gente vivenciou de amadurecer mesmo emocionalmente. E foi justamente nesse ano também, vendo ali o casal empreendedor que são seus sogros, né, que você viu. Despertar. Que legal. Aí fui trabalhar com eles, fiquei lá, passei pelo setor administrativo, fiquei como secretária executiva um tempo, depois fui líder da equipe de atendimento, daqui a pouco eu já estava líder do setor de transportes, lá tem um despertar no setor de transporte, ali também foi outra virada de chave, que eu vou contar para vocês já já. E depois fui para a área de RH, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, que eu já estava fazendo especialização nessa área de gestão de pessoas. Então, eu percorri por todos esses setores. E hoje eu posso dizer que eu sou uma grande empreendedora, com a expertise da essência de negócio, justamente por conta da minha história, desde os 11 anos, até o que eu vivi nesse grande negócio, que foi o negócio dos meus sogros, né? E hoje o negócio da família. E o que é que aconteceu lá? Eu vivendo ali como coordenadora da empresa de transporte, eu tive o despertar. Eu vou empreender no ramo de transportes.
E ali, trabalhando ali, eu estimulei o meu esposo a gente ter os nossos próprios transportes, eu ouvindo ali as pessoas naquela movimentação. A empresa já tinha, já alugava transportes de terceiros, né? A fazenda já alocava os transportes de terceiros. E aí eu me estimulei, eu disse, vamos juntar e vamos comprar, a gente vai comprando um ônibus, compra um caminhãozinho, e a gente compra outro ônibus, e a gente assim. Antes de empreender, você foi intraempreendedora. Então, Empreendedor. isso é muito importante também da gente poder trazer, porque você falou em não pular etapas. E tem uma etapa que eu acho que também é muito importante, que você pode aprender com o negócio dos outros antes de montar o seu. Isso aí você fez maestralmente ali e contou pra gente de uma forma bem transparente. Eu achei tão legal isso. Quando o empreendedor começa na vida empreendedora, geralmente é porque enxergou algo, enxergou uma dor que ninguém enxergou antes. Qual foi a dor que você enxergou ali nesse momento na área de transportes que você viu? Aqui tem uma oportunidade que eu posso começar. Eu percebi a dificuldade de contratar, de locar ônibus, alugar Aham. caminhões, e eu vi essa dificuldade. A gente ficava, pega um caminhão de um ônibus de outro. Eu disse, não, a gente pode, vamos, se tem uma demanda aqui, então eu preciso estar dentro aqui Aham. também. Então, foi essa visão, eu vendo a dor, né? Eu estava ali como líder daquele setor, eu vi a dificuldade de quem estava ali junto comigo, de realmente buscar esses transportes. E aí eu disse, a gente pode aqui entrar nisso aqui, é uma grande oportunidade, porque tem demanda, né? E aí foi quando que eu conversei com meu esposo, ele, não, vamos fazer. E aí a gente começou, né, a investir nessa parte de transportes. E, inclusive, hoje lá o grupo, né, o grupo Special Fruit, além da produção de uva e manga, eles têm também a empresa SAT Transportes, que surgiu também a partir da demanda, porque o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, a SAT Transporte também faz parte do grupo. E tem a Cavalcante Transporte, que é uma empresa minha e do meu esposo, né, que a gente tem caminhão, ônibus, né, e carretas também. E a gente começou ali devagarzinho, timidamente, ainda somos em microempreendedores na parte de transporte, mas a gente está crescendo, está acontecendo. Que massa. Para quem só conhecia até agora a Lilian palestrante, a Lilian coach, a Lilian treinadora, Psicanalista. não sabia que você era tão polivalente, né? E Tem quero mais. que quer mais ainda. Vamos chegar nessa parte da visão para o futuro aqui, né? Quero mais. E daí em diante, como tem sido, Lilian? Como foram os Então, projetos? aí vieram os filhos e eu precisei fazer algumas escolhas. Então, naquele momento de decidir ter filhos, eu e meu esposo, nós queríamos ter 3 filhos Aham. e conseguimos ter, né, os nossos 3 filhos. Temos o Pedro, hoje está com 15 anos, maior que eu e o pai, ele está com 1,77 m. Lindo nosso filho, Pedro, 15 anos, Tainá, que está com 12, e Vitória, que tem 8 anos. Presentes aí da nossa vida, e eu precisei tomar algumas decisões. Então, como eu e meu esposo saímos muito cedo de casa e a gente voltava muito tarde, devido à distância da fazenda e tudo, então eu decidi, amor, eu preciso sair para dar uma atenção mais aos nossos filhos. Então você fica aí, né, toma conta do negócio, fica aí com seus pais, eles precisam de você, e eu saio e vou buscar outras oportunidades para estar mais próximos dos nossos filhos. E aí isso aconteceu em 2010, quando nasceu a segunda, na verdade veio o Pedro primeiro, eu já senti essa ausência com o Pedro, e aí em 2010 eu decidi sair totalmente da fazenda, e aí eu disse, mas eu vou sair da fazenda para fazer o quê? Nisso eu já estava estudando psicanálise, Ah, já estava estudando coach, já estava estudando PNL, já estava fazendo especializações, e aí eu decidi, não, eu vou empreender. E aí meu sogro fez uma parceria com o pessoal do Rio Grande do Sul. Eles estavam pensando em trazer produção de suco aqui para o Vale do São Francisco. Acabou que a parceria não dando certo, mas eu conheci os donos da vinícola e percebi que aqui daria super certo eu representar os vinhos e os sucos deles. E aí foi quando eu estimulei, junto com meu sogro, vem cá, venham demonstrar os produtos de vocês na Fenagre. E aí meu sogro disse, Lilian pode cuidar do stand para vocês. E ali foi que eu cuidei daquele stand, nesses 4 dias de Fenagre, e eu percebi a saída e a qualidade dos produtos, e eu disse aqui,
aqui está, mais uma oportunidade de negócio. Então, as pessoas chegavam no stand e diziam, quem é o dono? Eu gostaria do contato para que eu possa vender essas bebidas aqui no Vale. E aí eu pegava o cartão dessas pessoas, me desculpe essas pessoas, eu pegava o cartão delas e guardava e não repassava para eles, porque eu já quero esse negócio para mim. E foi quando eu conversei com o dono e ele disse assim, Lilian, dá certo. Agora você tem que ir para Recife, para você ter uma reunião com o nosso gerente comercial. Então, acabou o FENAGRE, passaram 2 semanas, eu enviei um WhatsApp para a gerente comercial e ela disse, eu estou em Recife, pode vir aqui. Aí eu combinei com meu esposo, deixei meus filhos, rede de apoio, deixei eles aqui, fui com meu esposo a Recife. Rapidinho, voo rápido, né? Conversei com ela e ela disse, a gente vai passar para você a representação, para você atender o Vale do São Francisco. Agora você vai precisar passar 15 dias em treinamento lá na vinícola. Onde era? Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E Bento Gonçalves. E mais uma vez, a Lília empreendedora sai do Vale do São Francisco e vai para o Rio Grande do Sul, passa lá uns 10 dias em treinamento. E de lá, querido, eu já saí, e lá eu já estava articulando a abertura da empresa, falando com o contador, abre a empresa. TL Distribuidora de Alimentos e Bebidas, que é TL de Toshio, que é o nome do meu esposo, e Lília, TL. E aí lá começou mais esse empreendimento. E já voltei com um caminhão cheio de suco, de vinhos, de geleias. Eu não tinha lugar onde eu colocar essas coisas que eu comprei lá. E aí eles me venderam 60, 90, 120. E disse, Lilian, vai vendendo e você vai pagando os boletos e vai dando tudo certo. E eu com a pastinha na mão de restaurante em restaurante, oferecendo os produtos. E aí meus pais moram no centro de Juazeiro. E ele tinha lá essa casa. Eu disse assim, pai, que tal o senhor ir para uma casa que eu tenho no bairro e eu fico com essa para eu abrir a distribuidora aqui? Porque eu preciso de um lugar mais central. E aí ele disse, topo. Conversou com minha mãe eu topo. Porque eu tinha uma casa num bairro e meus pais foram para casa no bairro. Sempre muito apoiadores, né, Lilian? Sempre muito obrigada, família. E aí eles saíram da casinha deles lá no centro e foram morar no bairro. E ali foi onde tudo começou. E eu comecei a empreender ali, dedicada, fazendo acontecer. A princípio, ia ser só atacado, e logo as pessoas passavam na frente e tinham curiosidade de ver o que era, tantas garrafas ali, e logo depois abrimos varejo. Então, eu atendia Petrolina, todos os restaurantes Petrolina, mercados, conveniência, Juazeiro. Então, fiz muito movimento, eu pegava, enchia o carro, ia para os condomínios, fazer cursos, e aí veio a ideia de fazer cursos, ensinando as pessoas como degustar vinho. E aí eu contratei um enólogo e começamos o trabalho. E aí eu decidi, Lilian precisa aprender mais sobre vinhos. E aí eu saí daqui mais uma vez, fui para o Rio Grande do Sul e fiz a formação na Universidade de Caxias do Sul, sommelier internacional. Eu fiz pela Federação Italiana, então eu sou sommelier internacional. Eu fui a primeira sommelier internacional do Vale. E comecei a ensinar as pessoas sobre vinho. Então, já ensinei a mais de 2.000 pessoas. Outra surpresa. Ensinei a mais de 2.000 pessoas sobre vinhos e foi um momento mágico. Foi quanto tempo essa formação lá? Foram vários níveis, né? Eu fiquei 15 dias a princípio, depois tive que voltar outras vezes. Tem que voltar várias vezes, né? Voltei algumas outras vezes porque eram alguns níveis, mas direto eu fiquei 15 dias nessa primeira etapa. Foi bem puxado. Cheguei a degustar lá uns 300 rótulos e era muita descoberta, inclusive na própria vinícola, a vinícola que eu representava, e eu comecei a representar outras e outras marcas, mas meu foco mesmo era a Casa Valduga, que eu sou muito grata a eles, né, por essa oportunidade. E aí foi quando eu fiquei 6 anos no mundo do vinho, só que algo estava me incomodando. Eu tinha confraria, nesse grupo de confraria tinham 200 pessoas. E eu cheguei a colocar em um dia 70 pessoas reunidas numa confraria, conversando sobre vinhos. Então, eu movimentei muito a cidade foi um trabalho de formiguinha, mas foi um trabalho muito lindo. E eu sou muito grata às vinícolas, às pessoas que apoiaram. Conquistei muitos amigos e muito network, muita parceria no mundo do vinho. Então, fui para várias feiras, visitei vinícolas em outros países.
Então, foi um momento muito mágico assim, do meu crescimento enquanto empreendedora. De entender de contabilidade, de buscar conhecimento nessa parte de performance, de trabalhar o cliente, de um atendimento. Então, foi maravilhoso. E aí, Lilian, em 2016, buscando esse crescimento na área de desenvolvimento humano, já com a psicanálise e tudo, entendendo que ali seria o meu futuro, que ali era o que eu realmente queria, mas eu não tinha clareza sobre. Eu fui para um treinamento em Fortaleza de inteligência emocional. E lá, o palestrante pediu que eu fizesse lá usou uma ferramenta falando sobre os objetivos, sobre os sonhos, né? E lá eu desenhei a minha empresa de transporte, eu desenhei Lilian trabalhando com a Mas que é psicanálise. importante falar, era só o método CIS Paulo Vieira, Era né? só o método CIS É, Paulo Vieira. o melhor dos melhores aqui. Isso Melhor em dos 2000 e melhores. 2016. 2016. 2016. 2016. Estava lá, desenhando essa ferramenta e a distribuidora de vinhos não aparecia. E um colega que estava ao meu lado, fazendo também a ferramenta, aí ele disse, Lília, você falou que você tinha uma distribuidora de vinhos, por que que ela não está aqui? Você nem percebeu que não Nem tinha colocado. percebi, nem percebi. Ele compartilhou, eu disse, realmente, não está aqui. E aí, naquele momento, comecei a chorar, porque estava a empresa de transporte, estava eu como psicanalista, né, todos os livros publicados, eu estou com o meu 5º livro de coautoria, inclusive agora já vai sair o livro solo, né? Então, muitos e muitos objetivos ali, mas a loja não estava, a distribuidora não estava, e ali veio, é tudo sobre pessoas, é sobre cuidar de pessoas, não tem nada a ver sobre vinhos, é mais um empreendimento. E aí foi quando eu decidi, de fato, repassar. Inclusive, convido você a conhecer, né, a Loja do Vinho, que fica em Juazeiro, no mesmo local, na casinha que era dos meus pais. Os meus pais continuam no centro, eles compraram uma outra Não conheço. casa. Vamos lá gravar. Vamos Vão lá lá gravar. gravar, Vamos lá degustar um vinho. vão lá degustar. Tá lá, só que administrada hoje pelo meu irmão e minha cunhada, né? Eles que administram, eles que tocam o negócio. E repassei de fato para eles, mas foi uma experiência incrível, maravilhosa. E aí, de fato, ali mesmo, naquele método CIS, naquele momento, eu entendi que eu poderia fazer outras coisas e me dedicar ainda mais para o meu propósito. E lá eu entendi o que era propósito. Então, aí veio o Instituto Lilian Kochiyama, com palestras, com Essa é mentoria. uma decisão muito difícil, Uma né? decisão Porque muito difícil. você não só mudou para outro negócio, você pivotou totalmente. Mudança total de... Você não saiu de um segmento para algo parecido, foi para algo totalmente diferente. Isso é legal para a gente trazer, Lina, porque nunca é uma linha reta, né? Nunca. Nesses momentos de altos e baixos da vida, tem momentos de decisão que são pontos de ruptura fortes. E, pelo que você me falou, a loja de vinho não estava vindo mal, estava vindo era muito bem. Estava crescendo. Estava crescendo, tinha 6 ou 7 colaboradores, né? 7. Então é muito mais difícil ainda você tomar uma decisão dessa, né? Queria saber um pouco mais, como foi essa decisão assim, poxa, 6 colaboradores. foi realmente lá na hora que você pensou, não quero mais, ou foi um pouco mais difícil de tomar essa decisão? Então, não foi fácil. Não foi fácil tomar a decisão, mas eu refleti bastante, eu entendi que não era sobre aquilo. Que eu poderia, de fato, continuar e ir tocando, mas não era mais sobre bebida. Aham. Eu não queria mais trabalhar com aquele foco, sabe? E aí foi quando eu pensei em fechar e depois disse, não, tem uma história aqui. Então eu vou repassar para alguém. Apareceram propostas financeiras e tal para eu repassar, mas eu disse não, eu quero que alguém continue. E a minha cunhada, ela era minha gerente, então ela seria a pessoa mais adequada, né? E aí eu falei com meu irmão e eles estão tocando o negócio. E esse negócio está aí já há 13 anos. Há Caramba. 13 anos. Isso é até legal para ficar uma dica para inspirar quem está escutando, né? Porque às vezes a pessoa tem que tomar uma decisão difícil. É uma decisão entre, poxa, eu tenho algo consolidado e isso aqui é o meu sonho de vida. E tá aí. Você tomou essa decisão e está tendo muito mais sucesso de lá para cá, né? Qual é a dica que você dá para quem está nesse abençoando a momento? vida de alguém que também está empreendendo, está gostando do que está empreendendo. Então, às vezes, você realmente tem que, assim, eu vou sair desse negócio, mas eu vou deixar esse negócio pronto, vou vender para outra pessoa, vou repassar para outra pessoa. Então, assim, eu sou muito de ideias. Eu
tenho ideia que você não imagina. E de ação, né? E de Pelo que eu vejo, de ação, muita ação porque também. você tem que ter, não adianta você só ter ideia e você não aplicar. É o que eu estava falando, a fórmula do sucesso, né? Qual é a fórmula do sucesso? Que eu estava ouvindo de um grande mentor esses dias. Eu disse, gente, essa fórmula é o que eu fiz a minha vida toda. E eu nem sabia. E Lilian, você já chegou ao sucesso? O que é sucesso para você? Eu digo, eu já cheguei ao sucesso. Eu já cheguei ao sucesso, porque tudo que eu desenhei, eu consegui. Só que eu quero mais. Você chega em um nível que, poxa, obrigada, estou muito realizada, só que eu quero mais. Porque a gente nunca pode estacionar. A gente tem que querer mais, porque você conquista um sonho, vem outro sonho. Por exemplo, qual foi o meu primeiro carro? Aí eu tive um segundo carro, eu tive um terceiro carro, um quarto carro. Aí eu vou querendo um carro melhor, não é isso? A gente não quer descer. A gente quer um carro melhor, então a gente tem que sonhar, tem que trabalhar mais, tem que se dedicar mais, tem que trazer mais projetos. E qual era essa fórmula de sucesso, pra gente não ficar curioso? É a fórmula de sucesso. Então a gente precisa ter Que você já aplicava empiricamente, já né? aplicava empiricamente. Conhecimento, gente. Primeiro item da fórmula do sucesso é conhecimento, informação, vivência, experiência. Olha só, eu vivia aqui trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. Informação, conhecimento, conhecimentos diversos, conhecimentos em diversas áreas na minha área para que eu pudesse crescer e em outras áreas. Terreno, teu terreno tu tem que cuidar. Você tem que investir aqui para que você possa ir crescendo. Então, esse é o primeiro item: conhecimento, informação, plantar. Terreno, é terreno, porque a gente vai plantar ainda, né? E Aham. depois, vezes ao conhecimento, vezes ideias. Oh, conhecimento versus ideias. Benchmark, ideias, criatividade. Olha isso. Então, eu estava buscando conhecimento e todo momento buscando uma ideia. Pegando ideia das pessoas, olhando, me inspirando e vendo as ideias, anotando minhas ideias, visualizando, mentalizando ideias. Depois, a outra vezes, o quê? Network. Eu não chego em nenhum lugar se eu não me conectar com o dono, com a pessoa daquele lugar. Network, eu tenho que sair com o WhatsApp, eu tenho que conversar com alguém. Network, então, conhecimento, vezes multiplicar, vezes ideias, vezes network. Nós não ficamos sem pessoas, precisamos das pessoas. Extremamente importante, né? E Muito, pouco se é dado valor a isso, do muito. network, né, Aline? Eu vou contar uma experiência com network. Network, você tem que conhecer a pessoa em todos os segmentos, só que não é só conhecer, você está entrosado com essa pessoa. Essa pessoa lhe perceber. Network é poderoso, que é conexão. E aí, versus o quê? Modelagem. Eu modelo meu sogro, minha sogra no empreendedorismo. Entende? Aham. Eu modelo meus mentores de desenvolvimento humano, que eu tenho vários. Eu tenho Para quem não sabe o que é modelagem, uma pincelada rápida sobre o que é modelar modelar. é você pegar o melhor dessa pessoa naquilo que você ainda não tem, mas você vai se inspirar nela, vai trazer para você, como se fosse uma cópia, É, mas não adaptada é a você, adaptada né? à sua essência. Aham. Pega um pouquinho dessa pessoa e diz, meu Deus, esse empreendedor, a visão dele, eu quero essa visão dele. Olha o jeito dele se comunicar, eu quero aprender com ele. E aí você vai treinando. Modelar é você pegar o que falta em você, você vai pegar de alguém, copiar de alguém. Então, por exemplo, eu modelo empreendedoras, empreendedores, aquilo que eu quero chegar. Eu modelo a mãe, uma mãe que eu me inspiro. Eu sou mãe, então eu não sei tudo de maternagem. Então eu vou buscar alguém que seja um mentor até no livro. O livro que você lê, o autor do livro, ele é o teu mentor, é alguém para você modelar. Então, modelagem é extremamente importante, entende? E aí eu já falei, conhecimento versus ideias, versus network, que é conexão com pessoas, versus modelagem. E depois vem o quê, queridos? Ensinar, repassar, treinar, formar líderes, transbordar. Quando você já está Chega eu ficar repleto daquilo, arrepiada. Eu quando tô já não cheia, eu vou cabe em fazer o si, quê com esse copo? é, Eu tenho que repassar. Eu compartilhar. tenho que compartilhar, eu tenho que dizer, gente, eu passei por esse processo, deixa eu ajudar vocês. Então, eu estou com o copo cheio. Para que você quer tanto conhecimento? Escreva um livro, vá para o Instagram, falar aquilo que você sabe. Treine os seus filhos, treine os seus liderados, os seus subordinados. Ensine as pessoas.
Vá, transborde, ensine. Mesmo que você não tenha chegado ainda aonde você gostaria, mas você tem uma história, você tem uma vivência, você tem um conhecimento, então ensine outras pessoas. Essa dica. Quem está em casa se perguntando, mas eu ainda não me sinto empoderada, empoderado, ainda não acho que eu tenho o que compartilhar. Muitas vezes a ação cura o medo, né? Qual é a dica que você dá para quem está em casa pensando, não sei se eu vou, não quero aparecer, tenho vergonha? A maioria das pessoas tem muito para compartilhar e nem Tem sabe. muito e nem sabe. A sua história é importante. Quantas histórias eu ouvi, quantas histórias eu fiquei, obrigada por sua história, porque me impulsionou, Legal. porque me ajudou. Os livros que eu leio, os livros que eu li me ajudaram. Rafael, eu lembro, eu já contei isso em live, que eu ficava olhando as revistas que minha mãe vendia, Avon, Natura, Hermes, naquela época, e eu olhava essas revistas e eu via os looks, look da segunda, da terça, da quarta, a bolsa mulher executiva, e eu olhando ali eu me visualizava ali. Uhum. O poder da visualização é muito O forte poder também. da visualização, eu me visualizava, eu disse, aqui é a Lilian, eu botava look da segunda, bolsa da terça, eu já me via assim. Você chegou a fazer um quadro dos sonhos? Sim, vários. Eu tenho meu quadro dos sonhos, sempre. Estimulo os meus filhos a fazer, estimulo as minhas mentoradas, os meus alunos. Todos nós temos que ter mural dos sonhos. A gente visualizar. Pode ser uma imagem, mas você tem que estar ali. Pode ser um desenho, mesmo que capenga, mas você tem que ter o seu mural dos sonhos. E vai refazendo esse mural. Então, Rafael, o que é que eu digo para as pessoas? Que você pode olhar para a sua vida e achar que ela é péssima. Mas eu tenho que te dizer, não se compare às outras pessoas. Se eu tivesse perdido o tempo de comparar a Lilian lá criança, com todas as feridas emocionais, com tudo que ela viu, ouviu e sentiu, se eu tivesse parado para comparar a minha vida com a vida do outro, eu não teria olhado para a minha própria vida. Então, meu convite a você é você olhar para a sua própria vida, valorizar o seu percurso, a sua história, a sua dor, mas entender que você precisa pegar essas dores e transformá-las em mola propulsora para o seu crescimento. Não abrace o seu passado de dor. Você só entenda que eles existem e que você tem que construir a sua história. Ser dono da sua própria história, dono da sua vida, dono do barco da sua vida, ser líder da sua própria vida, piloto do barco da sua vida e seguir. Tenha, assim, eu quero chegar ali e ali eu vou. Com 14 anos eu dizia, minha irmã que lembrou disso, que eu falava, 13, 14 anos, eu vou casar com um japonês. Sério? Que minhas filhas vão nascer tudo com os cabelos bem lisinhos, aquelas carinhas ali. Eu vou casar com o japonês. Pra quem não acredita no poder da atração, tá aí, ó. Minha irmã disse que eu só falava isso. Porque eu sofri muito bullying, né? A gente aqui é gradativa, progressiva, plastificada, escova, chapinha, para poder ficar nesse cabelo. Então, eu sofri de muito bullying. Hoje eu não me importo muito com isso. A gente sabe que a aparência é importante, né? Mas eu me amo, sempre me amei. Até diante dos bullying que eu sofri, eu sempre me amei. Mas era algo que eu dizia, eu não quero que minhas filhas sofram, porque ou tenham que estar se arrumando muito, ou que recebam muito bullying ou julgamento por causa do cabelo que não é da maioria. Tipo assim. E eu falava, vou casar logo com um japonês, falava brincando até assim, mas brincando no fundo era o que mesmo eu queria. E veio o meu esposo. E eu me casei com um filho japonês. Caramba, tá aí, ó. E minhas filhas Na nasceram. prática. Se tu vê o cabelo da minha filha, Rafa, bem aqui, liso, das duas, Vitória e Tainá. Pronto. E do meu filho veio cacheado igual da mãe. Elas já colheram o fruto desse poder da atração que você já visualizava há tanto, né? Cara, isso é muito forte, Lilian. Na prática, a gente tá vendo o poder de visualizar desde cedo algo que você quer bastante, né? Visualizar, declarar, porque isso é bíblico, tá? Declare, confesse. Visualize, declare, confesse, materialize, escreva e tenha visualmente, olhando para aquilo ali e traga para o coração. Se você trouxe para o coração, vai acontecer. Por isso que as pessoas dizem assim, o medo atrai. Tudo que você foca, expande. Por quê? Porque você trouxe para o seu coração. Se você traz para o seu coração medo, que o seu coração palpita e acelera, uma hora pode acontecer. Mas, Lilian, eu tenho tanto medo, eu tenho tanto medo. Se você tiver com medo, vá com medo mesmo. Enfrente isso. Você fez a pergunta, eu tenho timidez, eu não consigo. Eu também tinha. Gente, eu tremia para poder falar no vídeo. Para dar uma palestra, eu tremia. Mas eu sempre tive uma excelente comunicação, uma comunicação clara, objetiva, diretiva. Eu sempre gostei de comunicar. Então, tudo foi treinado. Eu treinei para estar nessa performance, que eu quero muito mais. Eu sei que eu tenho que treinar mais.
Então, não pense que foi tudo perfeito. Ah, porque Lilian comunica. Não, eu sofria, eu tremia, eu ficava com a voz trêmula. Mas eu ia fazendo. E eu entendia que se eu não fizesse, não teria quem fizesse por mim. Não teria quem fizesse por mim. E eu sempre fui muito amostrada. Por que amostrada? Autoconfiante. Porque as Mas eu não sabia humilhações... desse lado tímida, não. Você teve que trabalhar, Tive que então. trabalhar isso. Eu não acredito que eu nunca fui, na verdade, tímida, mas devido a todas as dores, a humilhação, os bullings, me fechei, eu me fechava. Mas, Assim. entende? Por conta das dores que eu passei, eu acabei me trancando e me tornando essa pessoa um pouco mais fechada. Inclusive, as pessoas, Lília é metida, Lília não comunica, Lília é metida, é o jeito que ela anda, é o jeito que ela fala, é o jeito que ela, sabe? Tinha esse julgamento. Mas eu usei tudo isso como mola para o meu crescimento. E eu fui enfrentando isso porque eu sabia que era necessário. Porque eu precisava usar as minhas competências, habilidades comportamentais que eu sempre tive, mas que elas foram bloqueadas através das outras pessoas. As pessoas que bloqueiam a gente, sabia? Seu pai e sua mãe lhe bloqueiam. Os seus parentes lhe bloqueiam. Os seus amigos lhe bloqueiam. Um pastor, um padre, o político. Até um político pode lhe E às bloquear. vezes sem querer, né? Às vezes até Sem quem te ama, querer. sem querer, te bloqueia. Quem te ama te Por bloqueia. proteção, né? Por proteção. Então, por exemplo, minha filha mais novinha, ela é muito comunicativa. Ela fala, 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 fala. E às vezes até minha filha do meio diz, ai, para um pouco, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fico, deixa ela falar, porque ela gosta muito de se comunicar. Então, eu tenho que potencializar as qualidades dos meus filhos. Potencializar, então a gente precisa potencializar não só as qualidades de quem anda com a gente, com todas as pessoas. Se você vê uma habilidade, uma competência positiva em alguém, o nosso papel é potencializar e não bloquear. Mas eu sei que a maioria das pessoas que bloqueiam algo em alguém é inconscientemente. Não é por má, às vezes é até por proteção, é por cuidado. Mas você não pode trazer isso como uma verdade para a sua vida, que a gente chega em crenças. É. Todos nós trazemos crenças desafiadoras, crenças limitantes, porque você acreditou e trouxe isso para o seu coração como uma verdade. E você precisa se libertar dessa verdade. Essa verdade que está bloqueando você, que não deixa você olhar no vídeo e dizer assim, eu sou tão linda, maravilhosa, quem quiser que diga que eu não sou, mas eu sou amostrada mesmo, sou sem vergonha mesmo, me fala o que quiser, mas eu estou aqui plena, porque eu estou cuidando da minha própria vida. Porque julgamento você sempre vai ter. Se você for muito bonita, vai falar. Se você for desarrumada, vai falar. Se você for extrovertida, vai falar. Se você for introvertida, se você não falar com ninguém, vai falar. Então é melhor que falem de você, mas você construindo, você prosperando, você crescendo. Porque quando você chegar no topo com resultado, você vai ser bem quisto por muitos e talvez mal quisto por poucos. Ou mal quisto por muitos e bem quisto por poucos, não importa. O importante é você estar feliz e realizado naquilo que você traçou para a sua própria vida. E é a constância, é a persistência, é a determinação, é a ousadia, é a objetividade, é a assertividade, é o empenho, é a garra, porque nada acontece facilmente. Existe uma dedicação, existe uma entrega, existe um empenho, existe um processo. E você pode até ser milionário, mas se eu jogar 1 milhão na sua mão, você não vai saber o que fazer se você não estiver mentalmente preparado para receber esse 1 milhão. É. Quantas e quantas pessoas ganham na loteria ou ganham concursos e ela se perde, porque ela não estava preparada para poder administrar aquela quantidade de recursos. A riqueza é muito mais um estado mental, Um né? estado mental. Por isso que você falou e é muito importante. Não pode pular etapa. Não pule etapas. Para quem não sabe o que é crença, você falou agora de uma aula incrível, principalmente da sua vida, na prática, como foi isso. O que é uma crença limitante? Para quem não tem consciência ainda do que é isso, que você fala bastante nos seus treinamentos, né, Lili? Falo. Então, gente, o que é crença? Crença é aquilo que você acredita. Por exemplo, dinheiro não nasce em árvore. Quem é rico não vai para o reino dos céus. Pessoas ricas são ignorantes. Isso é crença. Olha uma crença forte que as pessoas têm. Lidar com gente é difícil. É melhor lidar com bicho do que com gente. Essa frase é famosa, né? Né? Famosa? Tem gente que fala assim, pobre alcança o que quiser, desde que ele se humilhe para um rico. Pobre alcança o que quiser, desde que ele se humilhe para um rico.
Gente, são palavras e frases que atrapalham você. O que é limitante? Que está te limitando, que está te puxando para trás, que não deixa você ir além. E toda essa crença vira uma verdade que fica martelando na sua cabeça e não deixa você ir além. Olha, uma crença. Eu não vou fazer faculdade porque eu conheço vários empreendedores, milionários e bilionários, que nem fizeram faculdade e são bilionários. E eu não vou fazer faculdade por isso. Isso é uma crença. Isso é uma crença. Tá tudo certo. Tá tudo certo se você pensar isso. Mas você pode ser bilionário com faculdade, se você pensar pelo outro lado. Quantos bilionários existem sem faculdade? Quantos milionários existem sem faculdade? E tá tudo certo se você pensar assim. Mas você tem que analisar para a sua vida. Na condição que eu tenho hoje, eu tenho uma faculdade é melhor do que eu não ter? Analisa. Analisa se você tiver. Vai ser melhor ou pior? A gente tem que olhar para a nossa realidade, porque às vezes as pessoas ficam olhando e se comparando com a realidade do outro. Às vezes ele teve oportunidade, vivências, experiências, ambientes que favoreceram ele a isso. A estar nessa condição. Então, olhe para a tua vida e o que você vai trazer dos outros, o que você vai trazer das outras pessoas, são ensinamentos para que você possa aplicar na sua vida, para que você possa reduzir o tempo de você alcançar determinado objetivo. Que por isso que tem os mentores. Muitas vezes é pegar o que aconteceu com você, você criou uma crença, mas ressignificar, dar um novo significado, significado. o que ele vai significar de agora em diante. Exatamente. Né? Aí o que é que acontece? Rico não vai para o reino dos céus. Né? Aí você está com essa verdade. Eu não, inconscientemente está lá instalada. Você ouvia de sua avó, do seu pai, do seu avô, você ouvia, e aquilo ali está em você. Então você pega dinheiro e vai estragando dinheiro. Você pega dinheiro e o dinheiro não para. Não para, não fica, não fica. Outra coisa, tem gente que tem uma crença instalada do externo. Sou valorizado se eu tiver um bom carro, se eu tiver um bom celular, se eu tiver uma boa roupa, se eu tiver isso. Eu só sou ser valorizado se eu tiver. Ela vive o tempo todo com essa verdade e ela só busca o financeiro. Ela só busca o status. Tá tudo certo você ter tudo isso, mas você não pode esquecer das áreas da vida. Entenda que está tudo interligado. Nós somos sistêmicos, é mente, corpo e espírito. E a gente tem 11 áreas da vida para a gente cuidar. Tá tudo certo se você cuidar do seu profissional. Tá tudo certo se você quiser ter status, poder, ter condição. Tá tudo certo, porque é maravilhoso ter tudo isso. Mas você tem que olhar para as outras áreas da vida. E às vezes você fica a vida toda só cuidando do pilar profissional para buscar o status, porque você ouviu que só vale isso, mas você também ser reconhecido por você ter uma família linda e feliz e harmoniosa. Isso também é um resultado. Não é só o dinheiro, não é só a riqueza financeira, existe a riqueza da família. A vida é uma roda, né? A vida é roda, não é só um lado, da vida, né? não é um lado. Não dá para você só crescer no profissional e você esquecer da família. Não dá para você só viver também aqui e você também não se sentir realizado no profissional. Você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da saúde. Então, tudo é olhar para todas as áreas da vida e se empenhar. Lília, será que existe equilíbrio nessas áreas? Será que equilibrar essa roda da vida, isso é possível? É muito possível. É muito possível. E terão, sim, alguns momentos que você vai estar debilitado, que essa área vai estar debilitada. Mas a gente precisa ter um norte. Eu estou caminhando para o equilíbrio dessa roda. E tem momento que é até necessário, né? É necessário desequilíbrio, ter né? um desequilíbrio para que você possa reacender das chamas. E faz parte do processo. Então, vê quantas coisas aconteceram na minha jornada e eu não me apeguei às dores. Eu usei essas dores para dizer assim, agora vai, Lília, que é com você. Psh, psh, mola propulsora, para eu crescer, para eu acender, reacender, cair, levantei e vamos seguir. A constância, a permanência, ajustando as rotas, mudando as estratégias e assim a vida. Esses são todos assuntos, Lília. A gente já entrou aqui com muita força nesse assunto, que você aborda no Instituto. Com muita força, com seus mentorados, com a galera que está nos seus treinamentos. De 2016... que você estava lá no Método CIS, que teve esse ponto de ruptura forte na sua vida. 2017 iniciou o Instituto Lilian Kochiyama. Como é que tem sido de lá para cá essa jornada?
uma jornada linda, né, de grandes desafios. Não é fácil você trabalhar nessa área de desenvolvimento humano. Existe muito julgamento sobre alguns profissionais dessa área. Existe julgamento, porque isso não, enfim. Existe muito julgamento. Não foi fácil atender o Vale do São Francisco com esse assunto sobre coach, assunto sobre alta performance, desenvolvimento, porque as pessoas acreditam que a alta performance está só ligada ao corpo. Aham. A alta performance não está ligada só a você ser triatleta ou você ser um grande atleta. Não é só alta performance, você ter um corpo trincado. Não, não é sobre isso. Alta performance não é só sobre isso. Alta performance é você o quê? Desenvolver você está realizado também no pessoal. Você ter bons relacionamentos. Então, o que é a roda da vida? Como é que está o seu relacionamento com seus parentes? Como está o seu relacionamento conjugal? Como está o relacionamento com seus filhos? Como está você nas suas emoções? Como está você no seu desenvolvimento na sua carreira profissional? Como está você no desenvolvimento do seu intelectual, até pensando numa transição de carreira futura? Como está você no seu servir? Como está você na espiritualidade, porque é mente, corpo e espírito? Como está o desenvolver da sua espiritualidade? Como está o seu pilar social, amigos? Então, são tantas áreas que a gente precisa ter esse olhar. Então, a alta performance vem. Eu preciso olhar para as áreas da vida e não apenas para uma só. Existem muitas pessoas com bem-sucedido na área profissional e elas estão com a família destruída. Eu lembrei agora, se você quer falar, a gente pulou isso aí. Você falou alta performance também em network. Você disse que tinha uma história de network para contar bem interessante, não era? Você lembra qual é? Isso, lembro. A minha vida toda foi fazer network. Aham. E eu conheci um casal, a esposa dele é arquiteta e ele é médico. Eles fizeram um curso de vinhos comigo e eu sempre busco me conectar de verdade com as pessoas, né? A gente se Aham. conheceu também, eu bem ali me buscando conexão. Eu busco conhecer as pessoas, a sua essência, tirar o melhor delas e poder de fato me conectar com essa pessoa. Eu posso garantir que eu sou uma pessoa que tem muito network, que não só aqui em todo lugar que eu chego, eu fortaleço isso. Isso eu tenho desde muito jovem, uma habilidade que eu tenho. E eu conheci esse casal, já tinha o WhatsApp, a gente, né, teve alguns poucos encontros, mas já criei uma relação boa. Às vezes botava lá as divulgações da confraria, eles iam para a confraria do mundo do vinho, e aí eu fiz uma transição de carreira, saindo do mundo do vinho para a parte do desenvolvimento humano, a psicanálise, terapia e tudo. E aí continuei conversando com essas pessoas, né? Alimentando ali o grupo, divulgando as minhas lives, fiz live com esse médico. E o que é que aconteceu? Meu esposo lá na fazenda, almoçando lá no refeitório, foi comer um peixe e uma espinha atravessou na garganta dele. Caramba. Então, foi um momento muito delicado, assim, muito preocupante para a gente. Ele veio da fazenda junto com minha sogra. Tentaram ir numa clínica, passar por médico, mas foram para o hospital. E aí ele passou lá, demorou um pouquinho o atendimento, e eu já conhecia alguém no hospital, que aí já facilitou para que atendesse ele logo, porque ele já estava com uma dificuldadezinha de respirar. E nisso ele fez lá o raio-x e viram que a posição que estava a espinha teria que ser retirada só com um endoscopista. Nossa, que agonia, hein? Esse tempo todo Desse lá, tempo ele todo. sofrendo. E ele já, assim, ele sem querer demonstrar pra gente, mas já estava dificultando, porque ele Aham. queria beber água e doía, e estava muito incomodado. E aí eu perguntei quem é o endoscopista daqui. E aí ele disse, é doutor Vladimir. Doutor Vladimir, meu network, meu amigo. Aí eu só fiz mandar uma mensagem para doutor Vladimir, estou aqui no hospital tal, meu marido, ele disse, minha amiga, chego aí em 15 minutos. Em menos de 5 minutos, o doutor Vladimir estava lá, levou meu marido para o centro cirúrgico, fez a retirada, mandou a foto para mim, eita, realmente era grandinha. E deu tudo certo. Então, sou muito grata por ele, sou muito grata pelo network. Então, eu tenho muitas e muitas experiências na minha jornada de pessoas que contribuíram muito por conta do poder do network. O quanto que a conexão ela é importante. Porque não adianta a gente conhecer pessoas, ser conhecido na cidade, ser conhecido no seu bairro, na sua rua. Mas eu não estou falando de conhecimento, eu estou falando de conexão, que vai além de você conhecer. É você poder ouvir a essência, é você ouvir a pessoa, é você se conectar com ela
no mundo dela, no universo dela, mas você está ali com o WhatsApp no momento e servir essas pessoas. Então, busque servir, busque ajudar, busque contribuir. Tem gente que fecha logo seu WhatsApp, não responde as pessoas. Tem gente que não tem ali uma equipe para poder atender o seu paciente, o seu cliente, seja quem for, de uma forma com atenção, com cuidado. Eu sei que estamos vivendo um momento de aceleração, um momento de muita informação, um momento de muita correria, que são muitos papéis e que a gente tem que distribuir e delegar algumas coisas. Mas não delega o seu network, porque o network é seu. O network faz parte de você. Somos seres interdependentes e a gente precisa das pessoas. Está dentro da fórmula do sucesso. Se você não entende de pessoas, você não entende de mais nada. Sabe por que o seu negócio não vai para frente, que sua vida não vai para frente, que você não consegue desenvolver porque você não tem network. Você precisa de network, que não é só fazer tráfego, que não é só investir. Né? É se conectar É verdadeiramente. se conectar verdadeiramente. E eu É estar presente verdadeiramente. acredito muito nisso que você falou. Network poderoso mesmo é muito mais servir do que esperar antes. Servir. Que aí uma hora essa roda gira e chega você de E volta. chega. A Né? todo momento. E tem que ser autêntico também. Autêntico. Tem que ser na essência, tem que ser com o coração. Eu aprendi que eu tenho que servir. Eu vou servir para criar network. Faça leve. Faça com o coração. Né? Acaba sendo um propósito Você que vai sem ganhar. base, né? Você vai ganhar servindo. Você vai ganhar criando. Mas assim, no início, se você pega essa informação que eu estou passando para você, tem que servir a pessoa pelo menos umas 7 vezes. Se você serve essa pessoa, isso faça. Lilian disse que eu tenho que servir. É um exercício. Faça um exercício. Uhum. Daqui a pouco isso vai se tornar prática do coração. E não mais uma prática forçada. Porque você treinou e isso vai fazer parte de você. Perfeito. Né? E eu, voltando aqui para o Instituto, Lilian, a gente estava falando de como estavam acontecendo as coisas, 2017 para cá, como tem sido essa jornada do Instituto para cá. Uhum. Eu queria passar um pouquinho também, quais são os treinamentos que tem, quais são os pontos que você aborda, isso acho que é importante a gente pontuar. Quem tiver interesse em participar também saber tudo o que está acontecendo, né? Perfeito. Então, todos nós precisamos de terapia. Todos nós precisamos falar aquilo que arde ao nosso coração. Então, eu digo que meu processo hoje terapêutico Acredito bastante nisso, né? é muito Bastante. forte. É muito forte. As pessoas ainda têm preconceito, né? Ainda tem preconceito. Então, a pessoa que busca a Lilian para sua carreira e desenvolvimento profissional, que a gente chama de mentoria de desenvolvimento pessoal e profissional, transição de carreira, toda a parte de desenvolver a sua performance profissional e pessoal. Então, é um trabalho que eu faço, só que eu coloco junto o processo terapêutico. Porque ali ela vai identificar os gatilhos que levam ela a procrastinar. Ela vai identificar as feridas que levam ela a não desenvolver como ela deveria desenvolver. Ela vai identificar que ela precisa ajustar o convívio com as pessoas. Tem gente que diz assim, Lilian, eu cheguei aqui, me ajuda a me separar. Eu disse, eu não sou advogada, não. Até nisso, né? Eu não quero mais conviver, eu não quero mais não, dá um jeito aí, me ajuda, que eu não quero mais conviver. E já tá delegando para você Já tá delegando para responsabilidade dela. E eu disse, vamos ajustar isso. E nesse momento, ela disse, eu devo mesmo permanecer casada. Caramba, que poderoso, né? Eu vi que não tá com ele. O problema não tá com ele, o problema tá comigo. Caramba, isso é pesado. Então, assim, eu tenho muitas experiências e histórias, sabe? Que eu chego a me emocionar, Rafa. Porque é como é lindo a pessoa se permitir. A gente precisa abrir nosso coração. Como eu me permiti lá no Método CIS, a escrever ali, entender que eu precisava mudar um pouco a minha rota. Então, quando você vai para um mentor, para um terapeuta, esteja aberto, se abra e de fato, dê o seu melhor ali. Mas não se preocupe, porque quem entra no meu consultório, quem entra ali, senta na minha poltrona, ela nem precisa se abrir, porque eu faço ela se abrir. Porque esse é o meu papel enquanto profissional. É tirar dela, resgatar dela, eu boto uma pessoa a refletir sobre 186 perguntas. Alguém já te perguntou? Perguntas profundas, íntimas, lá da tua infância, de você, até 12 anos. 186 perguntas e você identificar ali onde é que está o problema do seu relacionamento hoje. A partir dessa descoberta, o porquê que você trava, o porquê que você não dá consistência na sua vida, o porquê que suas finanças estão como estão, porque tudo tem uma raiz. Tudo tem uma causa, tudo tem um porquê.
e um para quê e um para quem. Então, esse processo ele é bem profundo, porque você vai mergulhando, você vai entendendo. Outro dia, eu estava com uma jovem, né? Vocês não sabem quem é, eu não posso citar detalhes sobre, mas ela tinha uma questão, um problema com o irmão. E foi identificado no processo. Que porque ela tinha lá esse problema no passado, ela não conseguia se relacionar com ninguém mais. Porque ela não resolveu isso. Ela não resolveu essa questão. Ela, lá no processo que eu fiz, no processo de regressão, a gente conseguiu identificar esse fato específico que aconteceu e ela levava isso para todos os relacionamentos na vida dela. Inconscientemente. Então, que Inconscientemente. perigo isso na vida de uma pessoa, né? Sem saber o que está acontecendo. Por isso que eu sou apaixonada pela psicanálise. A psicanálise ela é incrível porque o seu resultado hoje, o que é o seu resultado hoje? A pessoa que você é hoje. 95% vem do inconsciente. Então, 5% é consciência, 95% é inconsciente. De seus traumas, as suas fobias, os seus desejos, as suas pulsões, as suas fantasias, está ali, memórias e significados no inconsciente. Então, às vezes, você está lá botando para você ter resultado e o resultado não chega porque você precisa resolver algo que está no inconsciente. Você precisa trabalhar essa raiz, essa causa, para que você possa desbloquear, trazer o entendimento, ressignificar e estruturar para o seu crescimento. É forte isso. Bastante. Então, a psicanálise me desbloqueou em muitas coisas. Diz um grande mentor que nós temos mais de 400 bloqueios. Eu acredito que eu devo ter liberado já uns 100, mas ainda tem alguns, né? A gente precisa desbloquear, e é um trabalho que eu faço nos meus treinamentos e palestras. Eu faço um processo lá de desbloqueio. Eu convido algumas pessoas até o palco, e principalmente no quesito perdão. Então, tem pessoas que vivem uma vida medíocre porque elas não se perdoam. Elas carregam culpas, e essa culpa que ela carrega, essa raiva dela mesma ou do outro, leva ela a bloquear o seu processo de crescimento. Então, esse desbloqueio ele é muito importante para que você possa olhar para a sua vida com outro olhar. Lília, mas eu fui abusada. E me diz, eu vou ter que perdoar essa pessoa, abraçar essa pessoa, olhar para essa pessoa, eu não estou preparada. Não é sobre o outro. O perdão é em você. Você não precisa nem olhar para ela se você não quiser. Mas é só você trazer um entendimento, um novo olhar sobre isso. Mas quando você libera o perdão, você se sente leve. E você se sentir leve, você emana alegria, emana leveza, distribui felicidade, distribui contentamento. O seu olhar muda e você atrai prosperidade. Você atrai direcionamento. Os seus sonhos, eles passam a serem trilhados de uma forma muito mais leve. Então, processo terapêutico é o trabalho que eu faço a mentoria, desenvolvimento pessoal e profissional, com esse olhar terapêutico, esse olhar profundo, desbloqueando, destravando, trazendo consciência, liberando a pessoa para o crescimento. Então, esse é o trabalho. E nas empresas é desenvolver líderes, desbloquear os grandes empreendedores, porque tem os donos das empresas que eles estão bloqueados na rotina, e ele tem que sair da execução para ele ir para o estratégico. Então, eu trago esse olhar de consciência, esse olhar do que precisa ser ajustado dentro das empresas e treinando os líderes. É engraçado porque o que aconteceu com a mulher que era casada e estava culpando o marido, na verdade era algo interno, pode acontecer muito na empresa. Do proprietário dizer, meu colaborador está fazendo isso, esse negócio não vai para frente por causa dele. Às vezes é você. É você. E aí você ajuda a identificar isso, né? Exatamente, ajuda a identificar de onde vem. Então, as empresas, as pessoas reclamam muito de improdutividade. O povo é improdutivo, o povo não trabalha, o povo enrola, e lelele, lá, lá, lá. Aí eu disse, tem rotina? Tem reunião quinzenal? Tem reunião motivacional uma vez por semana? Tem alinhamento na comunicação? O dono está presente nos processos? Como é isso? A gente vai identificando a cultura, identificando onde é que está a causa da improdutividade. Porque tudo tem uma causa, tudo tem um porquê. E aí eu faço esse diagnóstico, eu entrevisto individualmente todos os líderes e todas as pessoas. Vou pegando aqui, gero confiança. A partir de gerar confiança, a gente monta um processo de desenvolver aquilo que a empresa precisa. A gente vai arrumando a casa. Uma casa desorganizada, ela não chega a lugar algum. Uma mente desorganizada do gestor, ele atrapalha todo o processo
dos seus liderados e dos processos internos da empresa. Um dono, executor, que faz tudo, que poderia estar delegando determinadas atividades para que ele possa ter a mente mais tranquila, para que ele possa usar estratégias para melhorar a sua empresa, isso também a gente identifica. Porque às vezes a pessoa fica presa na execução, que ela poderia delegar isso, e ela fica presa aquilo ali, porque só ele acha que ele consegue fazer, centraliza. E você está pagando alguém? Está pagando alguém para fazer e é você que está fazendo? Quanto tempo você perde nessa execução? Então, trazer a clareza de que você precisa ter tempo para sua família, você precisa ter tempo para você. Que não é errado descansar um pouco Que também, não, né? faz parte, porque se você não descansa, você fica improdutivo. Se você não cuida da sua saúde, você fica improdutivo. Se você não cuida das suas emoções, você fica improdutivo. Se você não desenvolve a sua fé, a sua espiritualidade, você fica improdutivo. Mente, corpo e espírito precisa estar alinhados. E vida pessoal e vida profissional. Não pensa, quando eu vou para a empresa dá tudo certo. Você carrega isso aqui, a sua dor para cá. Quantos e quantos colaboradores eu conversando, fazendo processo de entrevista, né? Uma coisa que eu amo fazer, mediação de conflito. Às vezes tem conflito entre gerentes, tem conflitos entre dono com algum colaborador importante. Então eu vou e entro com uma mediadora desse conflito, trazendo um novo olhar e conciliar esse time. Então, às vezes eu percebo lá um liderado, por exemplo, que ele é muito importante para o negócio e o dono diz, Lilian, dá uma olhada nesse colaborador, porque eu vou demitir. Não está dando certo com ele. Eu vou ter que demitir esse colaborador. Aí o que é que acontece? Que quando eu vou fazer o processo de entrevista, ele está com problema de separação, problema conjugal, ele está em conflito com os filhos e ele está endividado. Isso é uma crença forte, né, de empresário. Sua vida pessoal não deve interferir na profissional. Não tem Isso como. não existe. Não Se existe. você não trabalhar o ser, porque antes dele ser profissional, né, antes dele desenvolver e fazer o trabalho dele, ele é um ser. Ele tem a vida pessoal dele. Então, é importante, então, né, você trabalhar disso. Trabalhe as emoções. A você que é empresário, conheça o seu time, identifique os sonhos dele, trabalhe ele na individualidade. Lidar com pessoas dá realmente um certo trabalho, lidar com pessoas, mas quando você tem eles, entende, tá tudo formadinho, os seus sonhos, você desenvolvendo essa habilidade, você vai fazer com que sua empresa tenha muitos e muitos resultados. Já tive empresa que eu passei que faturava X, com 2 meses de trabalho, ela quadruplicou o faturamento. Através dessa consciência, de trabalhar o ajuste, o olhar individual, entende? Porque tem gente que premia. Tem colaborador ali que não quer aqueles prêmios, que não é interessante para ele. Mas ele quer uma folga. Um reconhecimento também. Né? Porque você tem que conhecer o seu colaborador. Eu trabalho com a ferramenta, que são 32 páginas sobre você. Autoconhecimento. Então, eu aplico essa ferramenta, a pessoa conhece a ela mesma, o gestor acaba conhecendo a pessoa, vê o que é que precisa melhorar nas competências dela, dá o feedback para que ela possa melhorar naquilo que cabe dentro da atividade dela, e ali você enxerga as competências da pessoa, e ali você vê quais são os motivadores daquele colaborador. Tem um que gosta de reconhecimento, e o outro não. Se você pagar uma faculdade, ele vai estar muito mais feliz do que você reconhecer. Tem um outro que não é questão financeira, porque está tudo bem para ele, mas ele quer uma folga para ficar com a esposa e com os filhos. Entende? Entendi. Você conhecer a individualidade, tratar o seu colaborador como ele gosta de ser tratado e não como você quer, e não como você enxerga o todo. E cuidar dessa individualidade é onde está o desafio, porque existem muitas demandas. E às vezes o dono está na execução e ele não está na estratégia. A estratégia é você lidar, gente. A estratégia, porque seu fornecedor são pessoas, seus clientes são pessoas, seus funcionários são pessoas. Você tem que usar estrategicamente como trabalhar essas pessoas, porque não existe negócio sem pessoas. Lilian, que delícia de conversa. Passou tão rápido o tempo e foi tão fluido que já vai em 1h20, pareceu 20 minutos, viu? Para finalizar, tem algo que eu acho que pode ser muito poderoso para quem está em casa assistindo, você poder ajudar a inspirar essas pessoas, que é o seguinte: quem está em casa, quem ainda não é protagonista da própria vida, quem não tomou essa ação, que hoje eu consigo ver realmente o porquê de existir o Instituto Lilian Kochiyama. Muitas empresas sabem o que, sabem o como, mas não sabem o porquê de verdade. A gente vê desde os 14 anos, desde os 11 anos de idade,
de onde veio esse porquê. Isso é muito poderoso. E você estava falando aqui, a gente vê o amor, né? Pelo jeito, o seu maior pagamento é poder ajudar de verdade as pessoas. Exato. Exato. Quem está em casa, que ainda não é protagonista da própria vida, que não tomou essa atitude, que ainda está indeciso de como fazer para começar a empreender, para começar uma vida nova, para começar realmente a decolar na vida, qual é a dica que você pode dar para essa pessoa? A primeira dica é: construa o seu mural dos sonhos. O que é que você quer? O que é que você quer para sua carreira profissional? O que é que você quer para sua família? O que é que você quer para você? Tenha clareza de onde você quer chegar. A partir, começa daí. Onde é que você quer chegar? Tenha essa clareza, escreva, desenhe, faz lá, escreve onde você quer chegar. Tenha clareza do seu porquê. Tenha clareza do que você quer. E aí, amigo, você precisa incluir as pessoas mais importantes da sua vida. Porque se você não buscar isso por você, você vai ter que buscar por eles. Então eu olhava para os meus pais e eu queria mais para os meus pais. Eu olhava para os meus sobrinhos, meus irmãos, eu dizia, eles são tão incríveis, eles merecem muito mais. Eu olho para o meu esposo, meus filhos e digo, eu quero ser inspiração para o meu marido, eu quero que ele tenha orgulho da esposa que ele tem. Meus filhos, eu quero que eles digam para todo mundo quem é a mamãe deles e com orgulho e com admiração. Entende? Então, se não for só por você, que seja pelas pessoas que você ama, inclua elas aqui, ó, dentro desse seu mural de sonhos, porque vai te dar mais motivação. A partir desse olhar, desse alvo, desse foco, você vai construindo aqui os passos, que são as atividades, que são as metas, para que você possa alcançar isso. Então, qual é o seu porquê? Qual é o seu para quem? Entende? Você tem que ter. E a partir disso, dessa ideia de onde você quer chegar, você vai construindo aqui um caminho. 1% a cada dia, 10% a cada dia, mas não pare. E a outra dica é, se não consegue sozinho, busque ajuda. Se você tem trauma, se você tem medo, se você tem bloqueios diante dessa conversa, se você tem crenças, se você não teve apoio, se você teve uma infância de muitas feridas emocionais, de abuso, de traição, de injustiça, de humilhação, busque conhecimento. Busque estar conectado com pessoas, vá em busca de network, de conexão, de ajuda, leitura de livros, de cursos, treinamentos, palestras. Comece a investir em você. Busque desenvolver o seu autoconhecimento, busque conhecer a sua verdadeira identidade, busque conhecer a sua raiz, busque organizar o seu eu mais profundo. E a partir daí você vai criando metas e objetivos, olhando para esse lugar que você quer chegar. E quando você chegar aqui, já continue sonhando cada vez mais alto e vá conquistando, vá celebrando cada conquista e vá buscando ajuda. Se você está com problema nas finanças, busque um mentor para finanças. Se você está com problema nas emoções, você busca um mentor para desenvolvimento pessoal. Está com problema na questão de se desenvolver aí no seu Instagram, no seu WhatsApp, rede social, busque ajuda nisso. O mais importante é a gente não andar sozinho. A gente precisa de pessoas. Ative o seu network e a conexão. Você precisa de ajuda e de apoio. Busque isso. Porque nós não nascemos para ter resultados medíocres. Nós nascemos para termos resultados extraordinários. E eu faço o convite a você realizar os seus sonhos. Tenha o alvo e busque chegar aqui. Se chegar, tenha outros e outros objetivos, mas o importante é não parar. Mente, corpo e espírito alinhados.